Eu, quando fazia disciplina, achava que era uma bobagem, que isso era trabalho de estagiário, que nunca queria fazer isso. Eu achava uma besteira, até que eu me dei conta que não, que essa foi uma matéria que realmente o que tu aprende na faculdade tu vai conseguir usar na vida profissional quando você precisa de um levantamento. Então, no fim, quando eu fui para o escritório e vi como que era, eu mudei totalmente minha concepção e comecei a entender mesmo o que era essa questão que às vezes a gente não dá muita importância, mas aí na vida, como foi uma coisa muito recente, eu tinha feito a matéria e logo fui trabalhar com isso, então foi importante essa relação que eu logo tive, que essa noção, o âmbito geral do projeto, né? Tanto o levantamento de planta, daí você desenha a fachada, mas aí você já está pensando na intervenção, então tudo anda em conjunto, assim, mas foi outra visão. Assim. Eu fiquei primeiramente sabendo que o escritório estava participando de uma obra de restauro e requalificação de um patrimônio histórico pelo Facebook. Então eu estava voltando de viagem e logo pensei, nossa, é uma empresa de engenharia que tem um setor de arquitetura, mas nada especializado. Eu já fiz essa matéria, vou tentar. Falei que estava voltando e falei, estou à disposição, não esperei a resposta. Aí, uns 2 dias depois, por minha surpresa, fui chamada e aí comecei a ficar responsável justamente por esse projeto único, né? Porque no escritório você desenvolve vários projetos e talvez não consegue, como esse é um nível de detalhamento muito alto, você precisa ter uma pessoa que esteja conhecendo bem o projeto. Então eu fui e eles aceitaram a ideia, então eu comecei a trabalhar. Eu fiquei surpresa quando eu fui fazer o que eu fiz na faculdade na vida profissional, na realidade. Então eu fui percebendo e vendo até exemplos de outros trabalhos, até profissionais, que talvez o nível de detalhamento que a gente tinha feito na sala de aula, todo aquele processo até do nome do arquivo, a questão de detalhe mesmo, a questão de cor de cota, tudo foi importante para desenvolver o diagnóstico, o levantamento na vida profissional. Então foi usado a questão da angulação das diagonais da planta baixa, ou seja, porque a parede não era ortogonal. Então como se deu esse processo, então eu usei na vida profissional. A questão do diagnóstico, a questão das fichas foram importantes para ter um modelo, por mais que a gente às vezes ache que é uma coisa acadêmica, mas era um detalhe de
organização, então eram as plantas pintadas por ambiente, isso ajuda na hora de compreensão para ver a pessoa que está vendo aquele diagnóstico. Então tudo era pensado quando a Fundação Catarinense iria receber o projeto. Então será que eles vão entender do jeito que a gente está propondo? O cliente no início, quando ele fez a primeira aquisição, ele quis fazer uma capela mortuária, porém o escritório ele justificou, pesquisou e viu que não era viável fazer isso devido às condições da vigilância sanitária e que a casa ela não conseguia se adequar. Então foi pesquisado um novo uso e mesmo o cliente sabendo que não ia ter a possibilidade da capela mortuária, ele fez a aquisição porque gostou muito da casa, achou muito bonita, porque ela é um casarão, né? Então ela tem bastante importância, assim, ela é uma casa que é vista. E a proposta dele, então, foi fazer um uso comercial. O programa de necessidades primeiro envolvia ter banheiros masculinos, feminino e acessíveis, e principalmente a questão da acessibilidade, que a casa só possui dois pavimentos e uma escada, né? Então, como que ia desenvolver toda essa questão de banheiros e acessibilidade num programa onde uma casa não comporta isso, né, na sua composição original. A mensagem que eu digo para os alunos e todos que estão fazendo o levantamento, estão de repente assustados com tudo isso, é que é importante, a gente também, nós como arquitetos temos essa obrigação, essa função mesmo, cabe a nós fazer isso. Nós nunca sabemos o dia de amanhã e é uma coisa que a partir do momento que você pega um amor daquela casa, você quer fazer aquilo. Então é algo que de repente você não imagina que vai fazer. Eu acho que a função do arquiteto ou até alguém quando já está fazendo estágio consegue contribuir com tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade, a questão dos conceitos, até da prática, é algo que só enriquece a cidade, tanto pela noção do conjunto que você consegue ter, não só a questão de empreendimento, a questão comercial mesmo da cidade, e sim a questão de memória, de qualidade de vida, de como que as pessoas sentem vendo aquela casa. Então é todo um contexto que é a função do arquiteto abordar e pensar e justificar no projeto e defender até que ele encontre a melhor solução. Talvez a gente não se dê conta da importância e principalmente como aqui é uma cidade grande, nós não vivemos a questão do ambiente do centro preservado, nós não estamos vivendo isso e talvez até seja ignorado. E em Laguna isso é abordado e tem que ser muito mais para justamente as pessoas criarem essa consciência. Porque se não for o papel do arquiteto conscientizar as pessoas em questão ao patrimônio histórico, de quem que vai ser, né? Lá de Laguna, né? Eu também admito que eu tinha esse preconceito, assim. Até minha própria família sempre fala assim, olha pro centro, nossa, podia ser muito mais coisas novas, modernas, pra que manter isso e tal. E daí na faculdade que eu comecei a ter esse maior respeito. Hoje eu vejo que é muito importante, né? Imagina, porque é o passado mantido como história e como meio físico, assim, então é muito importante, assim, essa preservação e principalmente esse resgate do que era original, porque daí tu pode ver mais ainda como que foi a técnica e
e tudo que eles utilizavam antigamente que é tão legal e bonito, sabe? Admito que foi muito chato para começar, muito difícil, só que eu também admito que foi a primeira vez que a gente teve realmente, assim, sei lá, a vivência de ser arquiteto, ir lá, medir tudo e passar tudo exatamente por causa que é uma dificuldade, porque uma coisa que não tem nenhum canto 90 graus é no mínimo difícil. Então, mas realmente foi, até a gente sempre fala assim que o projeto de restauro, esse 1 ano, né, de técnicas e depois o projeto de restauro, foi mesmo quando a gente se meteu assim, levantamento e estudo e análise e levantamento das patologias e depois projeto de intervenção e então foi o primeiro projeto que a gente fez assim, não, realmente eu tô tendo essa experiência como arquiteta quase, sabe? Acho que foi a primeira disciplina assim, quase que tu tem esse lado mais projeto real mesmo, sabe? Fui contratada para ser estagiária, né? E primeiramente todos os dias eu tenho que fazer diário de obras, descrevendo tudo o que acontece na obra naquele dia. E aí, além disso, faço levantamento fotográfico de todas essas atividades. E paralelo a isso, eu faço junto com os outros estagiários, a outra estagiária, né, de técnicas de edificação, a gente faz levantamento de coisas que vão ser restauradas nessa etapa. Por exemplo, o Império, que a gente fez o mapeamento da estrutura antiga, que está sendo trocada agora, que está sendo colocada nova, para até dimensionar, ver os danos quais caibros, quais estruturas tinham danos. E agora a gente fez o levantamento e o mapeamento de danos dos 3 altares existentes na igreja, que para ser mandado, a gente foi mandado o levantamento e o mapeamento para a Fundação e para o PUF, né? Que vai voltar, sendo aprovado. E aí a Suzana, que é a restauradora, vai propor as intervenções. E aí os auxiliares de restauro vão começar a trabalhar qual pintura vão recapar para deixar qual pintura, e já iniciaram a recomposição das madeiras danificadas. Então aqui a gente está atrás do altar-mor, né? Que a gente também fez o levantamento, que dá de certinho toda a estrutura, como é sustentado o altar. E a gente fez cortes, né, para mostrar todo o mapeamento de danos das madeiras da estrutura. Então aqui o pessoal do auxiliar de restauro fizeram uma janela para fazer a prospecção de cores do altar. E foi realizado em vários locais. Aqui na foto a gente marcou todos os pontos que a gente fez para prospecção de pinturas. E aí aqui tem as danificações, né, que devem ter especificados na legenda, que principalmente é o indícios de oxidação nos ornamentos dourados e ataque de cupim, né, dos insetos xilófagos, e lacunas na camada pictórica e também no suporte, que são os principais danos que tem nos altares. O que eu vejo, sim, é principalmente as patologias mesmo, né? O tratamento das patologias, a troca de reboco, essa vedação, essa drenagem, tudo para melhorar essas patologias que normalmente existem de umidade nas edificações antigas. Mas é que lá a gente meio que, né, tem essa coisa de criar uma coisa nova. Aqui no Concrejato, eles totalmente brandiano, né? Manter tudo, assim, preservar tudo, mostrar o antigo. Quero falar para vocês que realmente restauro é importante e que preservar é também muito importante e que realmente isso é muito arquitetura, porque preservar o que o nosso passado fez é também uma forma de deixar o nosso nome, né? Não só criar uma coisa nova, isso não significa que isso vai fazer você se destacar. Cuidar do que já existe também é muito importante. E a gente tem esse diferencial por ser lá da UDESC, então acho que a gente tem que se destacar nesse meio, que a gente tem que vir, e os próximos alunos também que estão se formando nessa área, eles saberem que eles têm um diferencial, que é esse maior conhecimento na área de restauro, e que eles podem se destacar nesse meio que está tão em alta agora, né?
que cada vez está sendo mais revisitado o projeto de restauro em edificações antigas em todos os lugares. Eu sempre tive uma afinidade com o restauro. A parte que eu gostei, a parte que eu não me identifiquei tanto, se aproxima, mas não totalmente do que é a realidade. A realidade é muito diferente. A teoria é demais, é interessante e é importante na hora da tomada de decisões, mas nada se compara a você estar aqui vivenciando a obra, estudando, tentando desvendar de como era antes, o que vai ser feito, será que faz do mesmo jeito, será que traz aquela disponibilidade, até onde a gente chega ao ponto do original ou passa desse ponto para uma forma mais acessível, funcional do prédio. Eu acho que é muito diferente e que todos deveriam primeiro vivenciar uma obra de restauro para depois decidir, eu gosto, quero trabalhar em restauro, não gosto. Acho que tem que ter essa experiência primeiro. E eu entrei aqui com uma expectativa assim, vou cumprir meu estágio, não consegui estágio em urbanismo, é o que tem que fazer e eu vou fazer e depois tento seguir a área que eu gosto. Mas aí com o tempo, com a parte de muita explicação dele, como arquiteto consultor, do Nilson, que é o diretor, o Paulo Tocafundo, que foi administrador da obra, também não faz mais parte do corpo técnico. Eu comecei a ver assim, com outra maneira essa parte de restauro, muito detalhe. Na disciplina da Alice era a teoria, a gente não tratava o prédio diretamente, era mais o patrimônio ou histórico. Então era muito fácil, não era muito fácil, mas era mais fácil de compreender e eu achava muito agradável, eu gostava muito da disciplina. Aí quando veio a disciplina do Douglas, começou a falar de legislação e de pensar como restaurar ou como fazer um anexo em tal prédio e analisar algumas extensas se está condizente ou não. Eu desanimei muito, principalmente por causa da legislação, porque particularmente não é uma parte que eu gosto, texto, enfim, não é o meu forte, mas é importante, não adianta. Hoje em dia, para você decidir ou para fazer um projeto, você tem que saber o que a legislação pede. A gente não segue só um projeto, a gente segue um livro, que é o Memorial Descritivo, que diz tudo o que tem que ser feito, onde tem que ser feito, ele é gigante, centenas de páginas, então a gente também tem que seguir essa parte, que talvez para alguns sejam mais chatos, mas que é muito importante para ter a garantia de que a construção da obra vai sair como deve. Assim, a sequência eu achei muito boa. E, na verdade, técnicas era para ser, na grade está como última, né? E aí teve a modificação. Então a sequência da teoria foi aquela coisa de explicar cada visão de e depois passar para a segunda etapa, que foi fazer um levantamento, uma parte prática. A teoria não me incentivou tanto, mas quando foi uma parte prática de levantar um edifício, foi bacana. Aí ali eu comecei a falar, não é tão chato assim, dá pra ver que pode ser bacana. E aí quando você parte para a terceira etapa, que é um projeto que você se empolga em fazer, aí eu vi que realmente não é uma coisa que eu cheguei na faculdade não gostando, então eu mudei esse conceito realmente. A principal coisa é a questão da distinguibilidade. Também a gente tem que manter a identidade do prédio, mas até que ponto? Até que ponto você tem que recriar a forma para trazer essa memória do local? São todas as teorias juntas, na verdade, né? Eu lembro muito de Viollet-le-Duc, eu lembro de todas as teorias e acho que é muito importante. Até para reflexão, assim, justamente para tomada de decisões, que nem tudo, alguma tal decisão, tal tarefa você adota uma teoria, outra você adota outra completamente diferente. Eu acho isso legal também. Quando eu participei que eu já tinha feito foi a parte de prospecção de cores. Tem um filete assim mostrando ali no foyer embaixo, na sala. E aí ele mostra a sequência de cores que foram usadas na parede. Eu só acompanhei depois com a explicação do Paulo, então não fiz. Foi também a preocupação de materiais.
questão de que antes o sistema construtivo era muito diferente, que as paredes respiravam, e se a gente, dependendo do que a gente utiliza de materiais contemporâneos, isso enfraquece a obra, é pior. Eu acho que isso também eu considerei muito. Eu enxergo claramente essa ligação que tem das três disciplinas, mas eu acho que o principalmente é vivenciar, é procurar obra para conhecer, é procurar estágio também, que eu acho que a aula é importante, a disciplina é importante, mas você tem que conhecer na vida real também, eu acho que é o principal. E não desiste, né? Nem sempre a gente vai estudar tudo que a gente gosta, mas é necessário, e a partir do momento que você aprende, já vira uma coisa natural. Quem sabe você vai gostar depois, conhecendo o geral. Quem não tem prática não tem como falar que não gosta. Você tem que fazer, ir lá, correr atrás de estágio, que é o principal. E com essa parte do PAC, com as cidades históricas, eu acho que a tendência é aumentar mesmo, até porque o IFAM também está abrindo concurso para novos profissionais na área. Vale a pena ir atrás. E quem não gosta, pelo menos experimente fazer férias de verão e fazer um estágio só para ter uma experiência de como é, para ir realmente falar, não gosto, não é o que eu quero mesmo, mas eu acho que pode mudar, assim, porque é uma coisa diferente, é muito detalhe, e agora com essa preocupação do governo em restaurar muitas edificações, eu acho que tem que não que seguir, mas a Europa é um espelho, então eu acho que vale a pena ver o que eles estão fazendo com as obras antigas deles e pensar diferente aqui no Brasil também. Tenho certeza que quem se forma aqui no Laguna, que teve essa experiência do centro histórico, tem uma bagagem maior nesse assunto do que em outras universidades que estão em cidades que não têm esse material, esse laboratório a ser aberto, como falo.